Olá, pessoal das nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui mais uma vez com esse Piccolo Cast, com um tema muito especial nessa semana de amamentação. E eu trouxe duas convidadas maravilhosas para vocês, para a gente conversar um pouquinho, saber um pouquinho da experiência delas. Agora, o nosso objetivo não é só falar da parte técnica, é estar um pouquinho mais perto de vocês, é estar compartilhando o que a gente também passa aqui. Somos todas mães, também vivemos esse período da amamentação. E é com muito prazer que eu convido essas duas pessoas maravilhosas. Se apresenta pra gente, Bia, primeiro você, e conta um pouquinho mais ou menos da sua história, com brevidade, pra gente conhecer um pouquinho você e... Certo. Meu nome profissionalmente, eu sou Bianca Vargas. Eu sou pediatra geral, atendo aqui na clínica, aqui na Piccolo. Sou professora também de pediatria. Tenho formação em consultoria de amamentação, que é uma coisa que eu achava que ia me ajudar muito, mas mãe, né? Uma coisa é mãe, outra coisa é profissional. E na minha vida pessoal, sou mãe de Gabriel, um menino de 1 ano e 8 meses agora, com quem eu tive acho que foi um aprendizado imenso de amamentação. Então, a gente passou por alguns percalços. Gabi nasceu um bebê grande, foi para UTI, usou sonda, recebeu fórmula. Depois que ele veio para ficar comigo no quarto, eu tive que lidar com um bebê que estava com icterícia, fazendo fototerapia, aquela amamentação inicial toda bagunçada. E quando eu achei que estava tudo bem em casa, veio língua presa, veio alta produção de leite, veio o menino engasgando. Então, a gente teve uma jornada inicial difícil, que depois fluiu bem, e minha luta agora é para saber sobre o meu desmame, né? Até quando eu vou continuar, se vou continuar. E você, Lígia, apresenta também um pouquinho, conta pra gente um pouquinho da sua história também. Bem, eu sou Ligiana, mais conhecida como doutora Lígia. Eu sou pediatra geral, sou nutróloga pediátrica, atuo aqui na Piccolo, atuo também em consultórios em Salvador. E como na vida, no dia a dia, eu sou Lígia também, mãe do Benício. O Benício tem 1 ano e 5 meses. Vivi uma história difícil com a amamentação, porque a gente idealiza muito a amamentação e a gente já enfrentou de cara uma baixa produção de leite. E aí a gente sonha com a amamentação que vai ser tudo certo. Óbvio, a gente sabe que vai ter dificuldades, mas nunca imagina que a principal dificuldade vai ser exatamente você não produzir leite. E assim foi a nossa jornada e com alguns percalços que a gente vai comentar mais aí ao longo do podcast. Pronto. Aproveitando que vocês duas falaram, né? Normalmente, o que a gente lida muito é com essa questão da romantização da amamentação, né? Que a gente... É um fator que eu acho que é bem interessante a gente trazer para todas as mães, porque estamos todas aqui, eu também sou mãe, também tenho um bebê, eu não apresentei um pouquinho da minha história também, mas eu tenho uma bebê hoje de 7 meses, e todas nós, é uma coisa que muitas vezes é bem comum, é ter a dificuldade com a amamentação, né? Enquanto que nas propagandas, nas redes sociais, o que a gente vê, aquelas imagens da mãe amamentando super bonitinho o seu bebê, não é essa a realidade que a gente sempre vê. Né? E a gente está aqui, inclusive, como pediatras, como pessoas especializadas, como pessoas que conhecem tudo tecnicamente, sabe da importância, você sabe colocar uma pega, você sabe a importância daquilo, você sabe quando oferecer o leite materno, quando não oferecer, se seu filho está com fome, a gente sabe isso, a gente estudou isso. Mas na posição de mãe, as coisas mudam completamente. Então, assim, a gente compartilha desse sentimento com todas as mães, principalmente com as nossas pacientes também, né? Mas a gente está aqui também para mostrar para vocês que a gente vai fazendo acontecer. A gente consegue fazer dar certo. Essa é uma semana muito importante, né? A Semana Mundial da Amamentação. E o principal objetivo é a gente estimular isso. A gente não vai estar aqui falando da importância da amamentação, porque isso é papo para outra conversa, também dá muito pano para manga, mas o que a gente quer é instruir e ao mesmo tempo, se compadecer e ter empatia com as mães que estão passando por esse tipo de dificuldade. Uma coisa que eu queria começar, né, a gente conversando um pouco aqui, é a questão do medo, né? A gente, normalmente, quando a gente conhece como é o processo de amamentação, eu não sei se foi com vocês, mas eu tinha isso, né? Eu tinha aquela coisa de... Eu acho que a minha maior dificuldade depois que eu ter bebê vai ser a amamentação. O parto para mim estava ok, o puerpério para mim estava ok, assim, na minha cabeça, né? Tava tudo certo, na minha cabeça. Mas eu tinha aquele medo por ter visto as dificuldades das pessoas próximas a mim, das minhas amigas e dos pacientes também. Então, eu tinha um pouquinho desse receio da amamentação. Lígia também me contou uma vez, né, que passou por isso, que tinha essa questão... Conta aí mais um pouquinho pra gente, essa questão desse medo. Eu achava que gestar e parir ia ser fichinha. Sucesso. Parto... E que o grande desafio ia ser a amamentação, porque eu tinha uma sensibilidade mamilar, então eu tinha medo de amamentar.
não era medo de não conseguir amamentar. Eu tinha medo de amamentar e de, na hora da amamentação, que tudo fosse dar certo, mas eu não fosse conseguir tolerar dor e desconforto. Esse era meu principal medo, porque a gente escuta e a gente sabe que não é todo mundo que o menino pendura no peito e sai tudo lindo, amamentando, sem dor, sem desconforto. Na verdade, o mais comum é sentir dor e desconforto. Isso não é sinal de que é normal, mas é comum porque precisa de ajuste. Amamentar é um aprendizado, né? Então, eu achava que eu ia ter muito desafio com isso. E, para minha surpresa, não aconteceu. Quando o Benício pegou no peito, eu, nossa, parecia que tinha uma musiquinha saindo no fundo assim, porque não doeu, foi incrível, foi mágico. E aí eu vivi aquelas primeiras 48 horas no hospital, tudo maravilhoso. Óbvio, eu tinha desconforto, eu sabia que precisava de ajuste, de pega, de posicionamento, mas eu não imaginava que o meu maior medo ainda estaria por vir, que era o medo do insucesso da amamentação. A gente teve uma dificuldade de uma perda de peso inicial muito importante, que já me alertou como pediatra, né? O lado pediátrico falando, às vezes, em cima do lado materno, eu fiz, pô, essa perda de peso aí não está normal, não. Tem uma coisa, algo errado não está certo. E aí a gente começou com o uso precoce de fórmula. E a mãe pediatra aqui mesmo que indicou, o Benício tem a pediatra dele também. E aí começou um trabalho de equipe multi para poder entender o que estava acontecendo. Tinha alguns fatores que justificariam uma dificuldade de produção ali naquele momento. Eu tive algumas intercorrências no pós-parto. Mas naquele momento a gente não sabia ainda o que caminho ia tomar. E, gente, a indefinição de se vai dar certo ou não vai, que é a vida, né? A vida é nada mais do que isso. A vida é uma indefinição. A gente não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. A gente está vivendo ali, construindo em tempo real. Então, isso tirava a minha paz. E aí, a gente começou com a amamentação mista já desde o 3º dia de vida. E aí, esse tornou meu maior medo, se o desmame precoce ia acontecer. Essa questão de amamentação mista, na verdade, é a questão da própria fórmula, né? A gente tem parece que são 2 jogos. Ou você é a favor de fórmula ou você é anti-fórmula, né? Parece que você não pode ter um meio termo, parece que a pessoa que entrou na fórmula, ela é condenada, ou a pessoa que, na verdade, está tentando fazer amamentação exclusiva, se esforçando ao máximo, ela também está exagerando demais. Parece que a sensação que a gente tem, às vezes, é essa, na realidade, né? E o medo da fórmula é uma coisa que a gente vê também muito. Muita mãe tem esse medo da fórmula. Parece que se você... Agora, a minha amamentação não vai mais ter sucesso. Agora, eu não sei o que vai ser mais. Agora, eu vou acabar desmamando, como você falou, né? E isso é muito comum. Você também teve uma situação dessa, não foi, Bia? De medo da fórmula, né? Tive. E eu acho engraçado, Liz, falar, né? Que a gente falou, nossa, que você também falou, foi. E também era pra mim, que o meu maior medo era o depois do parto. Isso não é o que a gente costuma ver. Na verdade, todo mundo se prepara super pra gestação, super pro parto, faz 1000 coisas e esquece que tem uma jornada imensa no depois. Eu acho que pela nossa vivência, a gente focou mais no depois até. E aí, eu lembro que antes de parir, eu coloquei na minha cabeça que eu vou precisar de ajuda para amamentar, porque eu vejo muita gente precisando de ajuda, então eu tenho que me preparar para precisar de ajuda. Então, eu já fiz, a Audacy foi minha consultora, né? Antes de parir, eu falei, Audacy, vou parir lá para tal dia, já separa o tempo que eu vou precisar de você. Ela, Bianca, mas você nem sabe, né? Não, eu vou precisar, alguma coisa vai acontecer. Então, eu já achava que ia ser ruim. Só que foi pior do que eu imaginava. Eu não imaginava tanto. O que aconteceu? Como eu falei, Gabriel nasceu grande. O que eu imaginava? Que eu ia ter, talvez, só aquela dificuldade de fazer um ajuste na minha pega e tal. Só que como ele nasceu grandinho, ele fez hipoglicemia nas primeiras 6 horas de vida e fez um ataque pné, né? Ele respirava rapidinho. A gente teve a Golden Hour, então ele veio pro peito, na sala de parto, foi tudo direitinho, até que conseguiu pegar bem. E aí ele foi pro berçário, ficar em observação, 6 horas, em 6 horas não melhorou, me ligaram, eu já estava no meu quarto, já sem meu filho lá, mas aí me ligaram de madrugada, 3 horas da manhã, Bianca, a gente deixou em observação 6 horas, ainda está ataque pneico, fez uma hipoglicemia, a gente precisou da fórmula, e ele vai para UTI. Aí eu fiquei, tá. Quando amanheceu, me vi eu lá na beira do leito, meu filho, recebendo fórmula por sonda orogástrica, né, uma sondinha porque vai até o estômago, então ele não estava nem tendo nada de boca, uma fórmula ali. E aí me falaram, olha, você pode ordenhar o colostro. Só que o colostro é pequenininho. Até que eu tinha bastante. Eu saía colostro já desde antes de parir. Então, assim, que eu ia ter leite, eu sabia que eu ia ter. Eu não achava que eu ia ter nenhum problema com pega no máximo, mas que meu filho ia ter que usar uma sonda para botar a fórmula dentro, eu nunca imaginei. Então, eu lembro que eu ficava na beira do leito, ordenhando. Eu lembro eu sentada na cadeirinha de plástico, do lado do berço dele, eu vendo a mulher
descendo, gravando o leite pela sonda, e eu aqui tentando tirar. Eu tinha uma raiva daquela fórmula, uma raiva. Eu olhava para aquilo ali, eu me sentia tão mal. E eu, na dificuldade, eu ensinava as pessoas a fazerem ordem manual, eu não conseguia fazer em mim. As técnicas vinham me ajudar, eu não conseguia. E aí saía pouco leite quando eu fazia sozinha. Gente, eu não vou conseguir competir com esse volume que ele está descendo. Porque qual era a ideia? Você ordenha seu colostro e aí a gente completa o volume que está faltando com a fórmula. Só que todo dia que eu chegava, Gabriel era imenso, ele tomava muito. Eu não conseguia competir com aquilo ali. Aí eu falei, pronto, deu tudo errado, desde o começo, mais errado do que eu achei que ia dar. Mas aí veio, não, vamos, também eu fazia o estímulo dele no peito, ele vinha, eu colocava para amamentar, mas com a sonda saindo aqui. Eu falei, gente, a pega não tá fechando, não tá dando certo, esse negócio tá atrapalhando. Aí me falava, Bianca, ó, se você conseguir amamentar ele bem, se ele vai pro quarto, a gente vigia de lá, mas, gente, como é que eu vou conseguir se tem uma sonda na boca dele? E aí, enfim... Fiquei nessa, acabou que lá pelo segundo, terceiro dia a pojadura veio muito leite de vez, eu consegui ordenhar um bocado, as coisas foram dando certo, e aí naquele momento ali eu consegui superar a fórmula, e tudo caminhou bem depois. Aquela fórmula lá no começo veio porque precisou vir, ele estava fazendo hipoglicemia, eu não podia deixar isso acontecer com ele. E depois a gente seguiu a amamentação bem. E assim, com aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Hoje em dia ele faz o misto, por questões minhas de trabalho, mas assim, não acabou o mundo, sabe? O problema da fórmula é usar a fórmula não bem indicada, né? Quando a indicação é ruim, mas ele precisou, ok, vamos seguir vida e tá tudo bem. É não demonizar a fórmula, né? Tem, assim, existe pacientes, existe vezes que a gente precisa realmente da fórmula, como foi seu caso, né? Tem paciente, inclusive, que às vezes não consegue amamentar. E tudo bem. Não, isso não significa dizer. A gente sabe da importância da amamentação, a gente sabe que o aleitamento materno é o principal alimento para a criança, mas às vezes a gente passa por dificuldades. Existe uma mãe por trás daquilo, né? Existe uma dificuldade, existe contexto familiar que muitas vezes a gente não consegue atender. Então, a gente tem que prezar também por isso, né? E não ficar demonizando a fórmula. Pelo contrário, a fórmula, ela é um auxílio sensacional que a gente tem hoje, né? Para determinadas mães. Mas esse medo, ele é real. Eu acho que é de todo mundo, né? Eu também passei um período com Laura achando que não vou conseguir. Essa questão da extração, né? Da ordenha. É uma outra dificuldade que a gente está medindo. Se a gente for elencar que a quantidade de dificuldades da amamentação são enormes. Então, essa questão da ordenha, né? A gente pensa, quando você vai tentar ordenhar, muitas vezes a quantidade de leite que sai na ordenha, ele não é compatível com a quantidade que seu filho está mamando. Ter o bebê sugando no peito é uma quantidade infinitamente maior do que muitas vezes você consegue fazer na bomba. Tem gente que consegue de primeira na bomba tirar uma quantidade boa, mas essa não é a realidade da maioria das mulheres. A gente vê muita gente, quando vai botar na bomba, 30 ml, 40 ml, ou menos, né? Com a situação aí. Colostro. Na mão. Assim, eu ficava 15 minutos lá, saía 3 ml às vezes. Imagina. A enfermeira vinha, conseguia 8, assim. Mas, poxa, eu ficava, era um trabalho, e daqui a pouco eu errava a mão, começava a doer o peito, 3 ml. E isso muitas vezes desestimula, né? A gente pensar, não tá saindo nada, isso aqui não vai alimentar meu filho, eu vou parar por aqui, né? É mais um fator que às vezes acaba frustrando muitas vezes, né? Mas eu acho que é importante. Uma coisa que eu vejo, né, pelo menos para mim foi importante, e eu acredito que para vocês também, primeiramente uma rede de apoio. Eu acho que isso é essencial para a amamentação. Para a gente conseguir ter um sucesso na amamentação. É você ter pessoas do seu lado que estão andando no mesmo caminho que você, que esteja pensando, você quer amamentar, você tem o desejo de amamentar, então eu estou com você nisso, a gente vai fazer o possível, eu vou te dar todo o apoio. A rede de apoio, principalmente, e você tem uma equipe. As duas falaram aqui, né? Você falou que já chamou a Aldaci logo no início, chamou a consultora de amamentação. Então, assim, a equipe multidisciplinar, ela é essencial para esse processo. Eu também, quando eu tive Laura, minha filha, eu também precisei de uma consultoria de amamentação. Na verdade, eu fiz uma prévia para meio que me atualizar um pouco mais e conversar e também ter essa retaguarda, né? Eu sabia dos problemas que aconteciam, então eu queria ter uma retaguarda para se tivesse algum problema, ter alguém que eu me identificasse, porque até então, na época, eu não tinha ninguém não conhecia ninguém especificamente para isso, mais próximo. E aí eu já tive essa retaguarda, mas depois eu também chamei, eu falei, tem alguma coisa errada, não tá legal, tem alguma coisa estranha. Você também, não foi, Lígia? Também precisou de uma rede de apoio? Minha consultora de amamentação era segundo dia de vida. Gel, você pode me ver hoje? Estou recebendo alta daqui a pouco. Estou chegando na tua casa. Que hora você vai? Tal horário, pronto. E assim começou a minha rede. Eu digo que a minha rede de apoio também, além de ter uma equipe multi, é porque essas pessoas se tornaram praticamente da minha casa, do meu dia a dia. Já que eu aqui em Salvador moro sozinha, né? Sou eu e o marido.
Então, foram pessoas que me ajudaram muito também do ponto de vista de apoio psicológico e de receber muitas visitas. Então, minha consultora de alimentação foi na minha casa 5, 6 vezes nesse período de 2 meses iniciais, para poder me resgatar fisicamente, emocionalmente, e me encorajar e me dar novos instrumentos, porque a gente teve que tentar várias formas para poder achar a nossa forma de manter a amamentação mista até o presente momento, viu, gente? Tem sucesso com a amamentação, a gente consegue manter uma amamentação mista depois que inicia a fórmula, não significa que vai para o desmame, porque eu acho que isso é o grande medo das mães, ainda falando das fórmulas. Acho que as mães não orientadas ou com pouca rede de apoio profissional acabam não entendendo que mesmo iniciando fórmula, dá para manter uma amamentação ao seio. Então, a gente consegue, se esse gerenciamento acontecer de maneira adequada, consegue manter uma amamentação mista pelo tempo que a criança e a mãe quiserem. E aí eu tive uma equipe multi mesmo, assim. Eu tive uma consultora de amamentação, uma fonoconsultora de amamentação, porque como a gente não sabia do que estava diante, tinha que afastar alteração dinâmica de cavidade oral, alteração de frênulo lingual que não era clássica, se ele fosse ter não seria clássico, pediatra, porque eu não iria me responsabilizar pela pediatria do meu filho num contexto de dificuldade com a alimentação. Não dá, né? E foi extremamente importante. Eu não teria conseguido se não fossem elas. Com certeza, com certeza. São muito importantes, né? Conta um pouquinho pra gente aí desse seu processo que foi pra conseguir amamentar realmente seu filho. Conta um pouquinho pra gente conhecer. Então, quando ela chegou lá em casa, a gente viu essa perda de peso inicial e 9%, para vocês terem noção, a criança perde peso até mais ou menos 7º a 10º dia e pode perder, o esperado é até 10% da perda de peso. Benício perdeu 9% do segundo para o 3º dia já tinha essa perda. Então, já estava aí anunciado que eu tinha uma baixa produção de colostro. E aí, quando ele chegou em casa, choro, vamos translactar. Então, a gente pensou em estimular minha produção de leite através de sonda peito. O bebê mama no peito e a gente coloca uma sondinha do lado do bico do peito para o bebê mamar o leite materno e complementar com a fórmula, ou pode complementar com o próprio leite se a mãe conseguir produzir. Mas a gente estava diante de uma mãe que não estava conseguindo produzir, né? Então, a gente complementava com fórmula. Só que aí, na cabeça da mãe, o que ficava sempre pensando? Pronto, vou estimular minha produção de leite, minha produção vai aumentar e eu vou continuar só mantendo essa fórmulazinha até minha produção dar conta. 1 semana de vida, 15 dias de vida, 3 semanas de vida. E ele começou a fazer confusão de fluxo, porque cada utensílio que a gente usa para fazer um suporte na amamentação, né, cada coisa que entra tem seu risco e seu benefício. Então, tinha o benefício da translactação e estimular a produção de leite, mas tem o risco de fazer confusão de fluxo, porque a velocidade que o leite sai na sonda é maior do que a do peito. E aí começou a confusão. Aí a gente teve que trocar de utensílio e aí a gente entendeu que esse auxílio, esse suporte à amamentação não ia ser curto. Eu ia ter que usar, provavelmente, fórmula por um período a médio prazo ou talvez longo prazo. E aí começou o primeiro luto da amamentação exclusiva que não ia acontecer. A gente entende que a amamentação se estabelece por volta dos 90 dias, né? 3 meses é um momento assim, que a gente considera que teve o ápice ali. Estabilizou e a produção de leite, a partir dali, vai se manter. Então, eu sempre esperava que ia chegar o 3º mês, minha produção ia ter melhorado devagarzinho daqui até lá. Chegou o 3º mês e nada. Então, com 6 meses, quando começar a introdução alimentar, ele vai comer mais e aí não vai mais depender tanto do leite. 6 meses e ele ainda precisando de sonda peito. Porque nessa história, eu só consegui manter o peito porque ele usava o fluxo da sonda para mamar no peito. Tinha hora até que eu pensava que eu estava dando só a fórmula. Eu falei, não tem leite aqui não, minha gente, pelo amor de Deus. Quando eu comecei a trabalhar, que aí ele parou de mamar nos horários certinhos, nessa hora eu tinha certeza que vai ser um tópico aqui que a gente vai falar também, né? Bia tem boas informações sobre esse assunto. Mas nessa época eu fiz, pronto, vai desmamar. Porque ele vai parar. Se ele mamando aqui, feito um cabrito, minha produção não sobe. Se ele parar de mamar um horário aqui, eu tenho certeza que minha produção vai parar no pé. E aí eu me surpreendi, porque eu comecei a ver a mama engurgitada. Eu fiz, nossa, tem leite aqui mesmo, gente. Porque a amamentação é uma questão de fé, né? Você tem que acreditar, porque você não vê. Bomba! Leite saindo do meu peito? Exatamente. Eu ordenhava 5 ml, filha. E vocês aí reclamando de 30. Eu ordenhava 5. Quando eu ordenhava 10, eu ficava sucesso. E aí foi que eu comecei a entender que o sucesso ia ser outra coisa. Que o sucesso não ia ser a amamentação exclusiva, né? Entre 3 e 6 meses eu entendi que, se eu conseguir manter a amamentação mista... Porque aí teve... Sabe aquela briga que os bebês fazem com o peito? Que mesmo Bia com o peito jorrando, eu acho que Gabi também fez lá por volta dos 5 meses, aquele negócio de brigar e entrar e sair, não sei o quê. Eu achava que era peculiaridade minha, porque o peito tinha pouca produção, né?
Quando eu superei aquilo, eu fiz, pronto, então a gente vai para qualquer lugar agora, vamos amamentar até quando Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí, de 9 meses em diante, foi que as coisas começaram a ficar mais suaves. Ele começou a pegar alguns horários no peito espontaneamente sem a sonda. Eu fiz, ele quer peito, que coisa interessante. Eu posso dar o peito na rua, gente. Eu posso amamentar livre por aí. E aí, em alguns momentos, eu amamentava sonda peito na rua ou usava outro utensílio para amamentar na rua também. E aí a coisa foi fluindo, mas 9 meses para poder entender que estava tudo bem. Foi com 9 meses que eu entendi que a amamentação tá dando certo agora. A translactação é mais outro desafio, né, que a gente normalmente tem da amamentação. No seu caso, deu certo, você persistiu nisso, mas a gente também vê muita gente tendo essa dificuldade de conseguir colocar a sonda ali. Às vezes, para algumas pessoas, eu vejo muito nas noites, né, principalmente, né? A gente já tem a questão da privação de sono. Meu marido amamenta comigo. Amamentava, né? Hoje não mais, mas meu marido amamentava sempre comigo. Porque na época, se ele não acordasse para poder fazer, era Bene no peito e ele estava preparando o leitinho para botar na sonda peito. Se ele não fizesse isso, não dava para gerenciar aquele processo. Então, quando ele era muito pequenininho, de 3 em 3 horas, meu marido amamentava comigo. Eu precisava... Uma amamentação conjunta, né? Isso. Eu lembro que a gente saiu uma vez para almoçar com nós todos. E aí eu lembro de Lige no restaurante, ela foi amamentar e Igor preparando a coisinha pra colocar a sonda e tudo. Eu falei, velho, ela faz isso toda vez, há meses. É muita gás ficar fazendo isso. Imagina de noite, sem dormir. E a pessoa fica bem chorando, com você com privação de sono e você tem que preparar tudo. Mas persistência. E deu certo, não deu certo. Eu me lembro da primeira vez que Beni pegou no peito sem a sonda. Eu me emocionei. E falar disso me emociona de novo. Porque eu fiz, então foi pra isso que eu lutei até aqui. Foi pra conseguir ver meu filho querendo o peito. Ok, mães que optam por não amamentar ou que não podem amamentar e tem outro tipo de relação com a criança, mas eu queria sentir aquilo ali nesse nível de intensidade e foi para isso que eu batalhei e vi que funcionou, graças a Deus. Mas também se não tivesse dado certo, ok, a gente hoje ia ter outra forma de estabelecer vínculo, com certeza, né? Sim. Uma questão também, né, que vocês falaram aí no meio da história, é a questão da dor, né, que você falou. Pelo menos essa parte tu não teve. Não. Eu não sei se você teve. Você teve dor pra amamentar, Bia? Eu não tive muita. O que eu tive mais no começo? A gente teve, como eu falei, quando a gente foi pra casa, aí que fomos ficar realmente na amamentação plena, tudo direitinho. Então, assim, eu tinha um problema que era o contrário do de Lige, eu tinha alta produção. Então, era um peito que ficava muito cheio. E aí que Gabriel ia tentar pegar, doía, ele estalava muito, né, pra mamar e tal. E aí a Aldaci veio já no primeiro dia, que eu cheguei em casa já. Também a Aldaci já foi no mesmo dia, que foi minha consultora. E aí a gente já começou a fazer os ajustes, ver o que estava precisando. Primeira coisa, que eu acho que isso vale para todo mundo, é fazer a ordenha antes de dar peito na época da pojadura, porque fica aquele peito engurgitado, o bebê perde, pega, fica ruim, começa a doer. E outra coisa que a gente viu logo, na verdade eu vi na hora que ele nasceu, o freio, a língua super presa e tal, mas tudo bem, eu vi que tinha a língua presa, vamos ver se vai ter impacto na amamentação, e teve. Então, nessa fase inicial, às vezes eu sentia dor, mas eu nunca cheguei a fazer laceração nem nada. E aí a gente fez as intervenções logo, né, tanto para alta produção naquele momento, de fazer ordenha, amaciar um pouco mais a mama, quanto fazer a frenotomia. Né, com o Gabi com 9 dias de vida, a gente fez a frenotomia. Foi super tranquilo, assim. Tem muita mãe que vem perguntar, eu soube o que você fez, e aí, como foi? Eu falei, velho, foi um negócio super rápido. Assim, deu 10 minutos, ele já estava mamando, tudo muito tranquilo. E aí, me ajudou muito a conhecer o procedimento. Então, assim, eu não tive medo de fazer logo de cara, não tive muita dúvida. Eu vi que estava com aquele probleminha ali. Então, a gente já conseguiu tomar essa rápida e com tranquilidade. Depois disso, foi super tranquilo. Assim, eu acho minha amamentação tranquila. Assim, tanto que eu até não falo tanto da minha amamentação no Instagram, essas coisas, porque eu acho que eu tive um percalço inicial, mas depois fluiu super bem. Eu tive 2 obstruções de ducto no meio do caminho, para não dizer que nunca mais eu senti nenhuma dor, mas que se resolveram, acho que em 2 dias, e que não foi assim, a pior coisa do planeta. Mas eu acho que minha amamentação, e eu vendo a Lígia contar agora que com 9 meses foi quando você conseguiu pela primeira vez amamentar
sem colocar uma fórmula, com 9 meses foi quando eu coloquei a fórmula. Nossa. Né? Porque Gabi ficou só no leite materno até os 9 meses. E aí, quando eu fui voltar a trabalhar tudo, eu tinha muito leite, eu conseguia ordenhar muito leite no trabalho, eu estava indo tudo bem, mas eu não consegui resolver comigo mesma aqui dentro o fato de eu tirar meu tempo de descanso no meu plantão da madrugada para parar e ir ali 40 minutos para ordenhar. Então, eu não trabalhava inteira ainda, todo o tempo, então, Gabriel não era todo dia que ele estava sem a minha presença em casa, então, na maior parte do tempo, eu amamentava diretamente mesmo. Mas chegou com 9 meses, eu falei, gente, eu preciso descansar em algum momento. Então, eu estou tirando esse tempo do meu trabalho, eu vou comprar uma minha latinha de fórmula. Foi no dia que ele fez 9 meses, no meu aniversário. Eu comprei minha primeira lata de fórmula. E aí eu falei, eu vou tentar, vou continuar ordenhando, mas na hora que tiver caindo estoque, eu não vou me desesperar, porque ele não vai passar fome. Tem a fórmula lá em casa. A gente fechou dos 9 aos 10 meses com uma lata só. Eu perdi a lata venceu, porque ele usou pouco, né? Foram poucas as vezes, mas assim, aquilo me deixou meio um pouco mais assim, poxa, no dia que eu estiver mais cansada no trabalho, eu vou me dar o tempo de descansar um pouco mais e tal. E aí ele acabou seguindo em aleitamento misto de lá até agora, né? Ele está há 1 ano quase, né, nessa história. Mas são relações diferentes, né, com a fórmula. Eu acho que o meu uso da fórmula, ele foi totalmente uma indicação minha, para mim. Para Gabriel, nada. Materna, que você diz, né? Pensando em mim exclusivamente, não nele. Porque ele não tinha motivo nenhum. Mas quando você pra usar pensa em fórmula. você também está pensando É nele. isso, mas não é. Porque é uma coisa, às vezes, assim, que se questiona. Mas você tem muito leite, você amamenta bem, não tem problema, não tem dor, nunca teve nada. Por que você vai botar a fórmula? Mas é isso, porque a amamentação, ela é eu não tô isso, aguentando. né? E a amamentação é isso, né? Não é só a sou eu criança. também. Então, assim, ele usa e aí a gente vai nessa aí até hoje, né? Você falou da questão da frenotomia, né? Que você precisou fazer. Eu também passei pela mesma situação. Foi só um pouquinho diferente, na verdade. Comigo, logo na maternidade, eu também percebi que Laura tinha o freio curto, né? Só que o dela era meio limítrofe, não era aquele freio, aquela língua super presa que você vê. De Gabriel era. Presona, que não tá nem levantando. Chorou, A dela, eu percebi quando ela chorava que ela tava um pouquinho diferente. Então tinha alguma coisa diferente aí, mas pelo mesmo motivo, vamos ver, vamos sondar como é a amamentação. O primeiro momento foi bem tranquilo, mas saindo ainda da maternidade, já começou a machucar. E aí, o meu processo inicial de amamentação foi bastante doloroso. A gente falou de dor, foi bastante doloroso. Ela fazia a pega perfeita. Eu fui muito chata com isso. Aquela coisa de tem que fazer a pega perfeita, colocar a boca direitinho, posicionar no tronco direitinho, a forma de circular. Tudo perfeito, mas não tinha jeito, doía. O que acontecia? A boquinha de Laura escorregava. Porque a linguinha dela não conseguia prender para manter, e ela escorregava. Cada vez que ela escorregava, machucava. Cada vez que eu passava um período para dar o leite, eu duplicava o tempo de dar aquela mama, voltando para pega. Saía de novo, voltava para pega. Saía de novo, voltava para pega. E isso machucou muito, fissurava, sangrava. Eu acho que eu chamei para fazer laser, chamei a consultora para fazer laser umas 4 vezes, né? Eu tive uma rede de apoio também muito boa nesse momento. Foi bem legal, assim, não só a consultora de amamentação, como outros profissionais também me ajudaram. Eu tive uma fisioterapeuta que me acompanhou no pós-parto, que me ajudou também, fez laserterapia. Como eu já tinha percebido essa questão do freno lugar, eu já falei com a odontopediatra também, que é de confiança minha, ela também me ajudou, eu também fui, ela também fez laserterapia. Então, assim, o laser, nesse momento aí, foi... Eu fiz laser em mim inteira. Eu também. Peito, Laser para recuperação, tudo. que eu não sei nem o nome daquele negócio. Que bota aqui, né? Então, foi o que me ajudou a manter. Também na língua. Foi inicialmente assim o que me ajudou a manter. Por quê? Eu já tinha, como já estava machucando, eu já sabia que tinha essa relação com o freio lingual, eu já procurei a odonto, procurei uma fono novamente para fazer um outro teste da linguinha, porque ela saiu com o teste da linguinha da maternidade como normal. Então, eu chamei de novo uma fono para ir na minha casa para fazer esse teste da linguinha, que aí percebeu que ela tinha uma alteração, mas era uma alteração limítrofe e ia ser mais influenciado pela forma que isso estava influenciando na minha amamentação. E aí, eu já falei com essa odontopediatra, né? Ela avaliou, só que ela tinha um freio que o ideal é que ela não fizesse naquele primeiro momento. Precisava que ela amadurecesse um pouquinho. A gente resolveu esperar ela fazer 30 dias de vida. Então, foi um mês que parecia que eu estava contando as datas, assim, ó. Falta tantos dias, falta tantos dias para poder fazer a frenectomia. Foi um pouquinho penoso, mas, assim, o que a gente falou, o contexto, a rede de apoio, a equipe multi me ajudou muito. E a vontade de manter a amamentação. Aquilo foi algo que eu estava
querendo manter, eu queria que desse certo, então a gente vai aguentando e vai segurando, né? Depois que ela fez a cirurgia do freno lingual, a gente ficou... Eu tive um pós-operatório não tão tranquilo. Na verdade, no primeiro momento foi. Ela chegou, foi pro peito, mamou, ficou tudo bem, mas eu passei, eu acho que foi umas 48, uns 2 a 3 dias que parecia que ela tinha desaprendido completamente a mamar. E aí foi desesperador, porque Laura mama o tempo inteiro. É à noite para mamar, ela depende da mama para voltar a dormir. Ela tem associação com o peito para dormir. E ela mamava muitas vezes ao longo do dia. Era no meu colo quase o tempo todo. E aí ela não conseguia segurar o peito. A boca era perdida, parecia que sambava ali no meio do peito. Então foi levemente desesperador, mas assim, deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo e resolveu esse meu problema, né? De lá pra cá eu não tive mais problema com a amamentação até agora, que foi a questão, que é o mesmo que você tá passando, que é a questão do retorno ao trabalho. O retorno ao trabalho é uma fase que eu acho que o novo luto materno é a gente pensar, a gente que tá ali nesse processo de amamentação exclusiva, de ter que voltar ao trabalho. Tem gente que volta antes. Eu às vezes fico... Quando uma mãe chega pra mim e diz que não vai conseguir tirar uma licença maternidade porque ela é autônoma e não consegue parar de trabalhar, o meu coração chega aperta, né? E tem gente que só tem os 4 meses e aí você já para e olha pra aquele serzinho que a gente sabe, parece que a gente entende depois, né? Como é que esse serzinho de 4 meses vai ficar sem mim, eu longe? Não tem como. E outros com 6 meses. Graças a Deus, eu tive um contexto familiar que a gente conseguiu manter até 6 meses. Laura fez 7 agora, então eu tô no processo, né? Voltei a trabalhar agora. E mesmo assim é difícil, né? O retorno ao trabalho é algo que tem... Por vários motivos. A gente sabe que a amamentação, ela não é somente o alimento do bebê, né? É o carinho, é o consolo, é para colocar para dormir, é o aconchego, é a dependência que ele tem da gente, além do alimento, né? E a gente se depara muitas vezes com isso de você ter que deixar seu filho ali. E o medo do quanto que isso vai influenciar na sua amamentação. Porque a gente faz livre demanda, então é o tempo todo, a maioria das vezes, né? E agora que eu tô fora de casa, como é que é? Conta pra gente essa experiência, então, amiga. eu fiz um retorno gradual. Eu fiquei realmente totalmente afastada até os 4 meses. E aí o plano era totalmente afastada até os 4. Eu ia emendar férias dos hospitais, né? Dos lugares que eu estava dando plantão. Então, eu ia conseguir estender até os 5. E aí, o consultório, eu voltava com 4, mas eu atendia durante 3 horas. Que era o tempo, a gente começou a fazer um teste em casa, assim, começar a observar quanto tempo é que ele fica sem amamentar de boa, tranquilo. Se eu dar uma saidinha ali, vou no mercado e volto, vou na farmácia e volto. Eu vi que Gabriel ficava tranquilo até 4 horas. Não reclamava, dormia, nem lembrava de mim. Aí, pronto, é o tempo de eu sair, ir no consultório, passar lá 3 horas e voltar. E aí eu fazia esses atendimentos curtos e aí não ia dar plantão no começo, plantão só ia voltar depois. Teve uma reviravolta lá no trabalho que eu precisei voltar a dar plantão antes do que eu estava pensando. Então, com 4 meses, quando ele fez 4 meses, eu precisei voltar. E eram plantões diurnos, então era de 7 da manhã até 7 da noite. Ok, vamos organizar. Eu já fazia ordenha, já sabia fazer tudo direitinho, porque como eu tinha muito leite, eu doava leite para banco de leite, né? E aí, agora é o negócio de fazer ele tomar o leite sem mim, em alguma coisa. Fui lá toda bonitinha, com meu copinho, colher dosadora, como eu indico para todas as minhas pacientes. Só que eu fui fazer isso no bebê depois que eu tive Gabriel, que eu fui entender. Eu fui fazer isso na criança que já tinha 4 meses, que se movimentava, que pegava nas coisas. Então, eu vinha com um copinho, a gente vinha, ele batia, queria enfiar a mão dentro. A colher dosadora, ela é mole, o recipiente, ele conseguia apertar e vazava tudo. Era um desastre total. A gente tentou, se estressou, eu tentei, meu marido tentou, minha sogra tentou, tentava comigo do lado, comigo longe, eu saía de casa e nada dava certo. Eu falei, pronto, e agora lascou, eu não vou dar mamadeira aqui, senão eu vou... Agora tá vindo tudo bem, vou perder minha amamentação agora. Se eu botar um bico, ele vai fazer, tenho certeza que ele vai fazer confusão de bico. Não vou botar. E aí, o que a gente fazia? Voltei a dar plantão sem conseguir resolver nada disso. Aí, meu marido, na época, estava eu acho que ele estava em teletrabalho. Foi. Eu sei que ele tinha essa disponibilidade. Ele ia no estacionamento do hospital, de 3 em 3 horas, para eu dar de mamar. Minhas colegas de plantão davam apoio, né? Então, eu amamentava antes de sair de casa, de 3 em 3 horas a gente se via. Eu ia no estacionamento, amamentava, para minha sorte, Gabriel mamava rápido, tipo 10 minutos, apagava.
E eu fiquei assim, até um dia que eu falei, não, gente, se for assim, nunca vai dar. Eu falei, amor, eu não vou voltar para casa. Ele vai tomar. Ah, não, antes disso, no desespero, antes de efetivamente voltar, teve uma hora eu lembro, essa foi literalmente com a lágrima escorrendo do meu olho, eu falei, amor, vai lá comprar uma mamadeira. Porque não tá dando certo, o Gabriel vai passar fome e vamos ter que tentar. Ele foi na farmácia, voltou, lembrando que as farmácias não se fecham depois que a gente pare, então não precisa comprar antes. Com certeza. A gente resolveu, passou 20 minutos, ele estava em casa de volta com a mamadeira. Tentamos dar a mamadeira. Não pegava a mamadeira. Depois de todo o meu drama, para evitar a mamadeira, ele não pegava de jeito nenhum. Tentamos uns 3, 4 bicos diferentes. Ele não, tamanho 0, 1, 2, X, não sei o que lá, não pegava nada. Aí até que chegamos né, de ficar de 3 em 3 horas, ele indo lá. E aí, teve um dia que eu falei, não, eu não vou, você não vai vir aqui, não. Ele vai tomar. Vamos esperar dar o tempo das 4 horas, para ver se ele não fica com fome. Qualquer coisa, no desespero, você vem. É perto, o lugar, minha casa, do hospital, você vem. Amor, 80 ml. Falei, bora segurar. Aí começou a voltar. E assim ele foi, resolveu. Então, assim, e aí tive a sorte de não fazer a confusão. Então, a amamentação fluiu bem depois. Infelizmente, a gente não sabe quem é a criança que vai fazer, a que não vai fazer. Eu tinha a facilidade de ter um fluxo grande, então, e a mamadeira tem um fluxo maior, né, mais fácil do que o peito. Eu também já tinha um fluxo grande, eu acho que isso facilitou. Mas a gente a gente teve que ir para a mamadeira no final das contas. E aí ficamos nesse tempo, eu ordenhava no trabalho, eu tinha o local para ordenar no trabalho, isso é uma diferença enorme. Tem muita mulher, a gente estava conversando mais cedo, tem muita mulher que tem que ordenhar no banheiro do trabalho, eu acho isso totalmente inadequado. A gente tem o conforto, né, nos hospitais, que não é um lactário, mas a gente consegue entrar, fechar uma porta, ir no banheiro, se higienizar, sentar num lugar confortável para fazer isso, e com os colegas colaborando e tal. E aí, fiquei nessa de fazer a ordenha. Eu voltei a dar plantão noturno com 7 meses. E aí, eu pegava os meus descansos no plantão para fazer isso, né? De fazer as ordenhas. Só que, como eu falei antes, cheguei nesse ponto que foi do cansaço da ordenha. Porque, assim, em casa eu já não dormia direito, né? Porque tinha ele. Então, eu já estava cansada. Então, às vezes, eu ia pro plantão, eu ficava rezando para ter pouca coisa, assim, durante a noite, para eu conseguir dormir. Porque na minha casa eu não dormia. Só que aí, quando dava a hora que acabava tudo, zerava, não tinha mais paciente para atender, ok, Bianca, você pode descansar agora 3, 4 horas. Disso eu tirava 40 minutos para fazer a ordenha. E aí eu comecei, velho, isso tá sabe? E se eu não fizesse, ia acabar o estoque, aí que a gente chegou na fórmula no final das contas. Então, com 9 meses, eu falei, olha, eu já caminhei bem até aqui, eu acho. Então, eu vou colocar a fórmula. E acabou que eu usei pouco no começo. Eu acabei passando pelo mesmo processo. Estou vivendo, na verdade, né? Laura fez 7 meses agora, vivendo esse mesmo processo de não estar aceitando dispositivo nenhum. E aí a gente vai no desespero, não acredito, eu vou ter que entrar na mamadeira. E a gente, ela chorando lá porque não quer mamar, que não está pegando nada. A gente no plantão, meu Deus, a minha filha está morrendo de fome, ela vai... E gera um estresse familiar dessa vez. Porque quando você está no peito, só você tentando ali, está dando errado, as pessoas estão de fora, estão vendo e realmente, poxa, tá difícil para ela. Mas quando você vai pro dispositivo, que as pessoas têm que tentar e as pessoas ninguém consegue, vira um pânico geral. Nossa. Aí é que todo mundo desespera, porque todo mundo sente que, meu Deus, eu não tô conseguindo dar comida pro menino. Não tem uma então, semana. Eu achei mais tenso ainda. Não tem uma semana que no meu condomínio baixou. Foi o meu pai, minha sogra, meu marido, minha vizinha, a mãe da minha vizinha, a babá da minha vizinha. Todo mundo em casa para tentar fazer ela aceitar algum dispositivo. E aí a gente entra de novo na culpa materna, né? Que é outra coisa que acaba acompanhando a gente todo esse processo. Desespero de achar que nosso filho está com fome, que vai morrer de fome e a gente não sabe mais o que fazer. E aí vem o medo da fórmula de novo, porque saiu um pouco do que a gente tinha programado, né? Essa questão de retorno ao trabalho é bem complicada. Eu, inclusive, no meu caso, eu posterguei muito esse processo, né? Eu já tinha receio desse medo, desse retorno ao trabalho. E aí eu não queria tirar. Eu ficava postergando. Não tinha explicação. Era simplesmente porque eu tinha medo desse momento chegar. É antes. Todo mundo fala que... Eu lembro que eu coloquei no Instagram que eu não estava conseguindo. Todo mundo, gente, doutora, o meu filho pegou tranquilo. Mas é porque começou a testar essas coisas, a mamadeira...
o copinho, a colher, um bebezinho de 1 mês, que você enrola no coeirinho e fica lá quietinho. E aí ele vai aprendendo e quando chega e até nos a própria 4, tá bem. a extração para você conseguir A extração fazer um também. armazenamento bom. Então eu fui começar a armazenar, quando bateu 4 meses, eu tinha que voltar a trabalhar com 4 meses. E Laura não tinha leite, e eu não conseguia, eu não tinha condições de voltar a trabalhar. Mas, assim, não é fácil, né? Não é fácil. Eu espero que esse momento que a gente teve aqui, né, tenha sido interessante para muita mãe, né, que pode estar assistindo. A gente vê a importância da amamentação hoje, ela é ouro, né, que a gente tem hoje para as crianças. E não é fácil, não é uma coisa simples, não é só porque você tem um determinado problema fisiológico, de repente, de produção, não é porque você não tem rede de apoio, não é só porque você... A grande maioria das mães, a gente tem dificuldade, sim, com o processo de amamentação. E o nosso desejo, eu acho que eu posso falar por vocês também, né? Que é que essas mães se sintam acolhidas, né? Que elas entendam que a gente está com elas, que não é porque a gente também é profissional da área, que a gente não passou por isso, não. A gente também teve as nossas dificuldades. Ser pediatra é uma coisa, ser mãe é outra. Então, a gente compreende isso. A gente viveu isso também. E a gente está aqui para ser apoio. A gente está aqui para se ajudar, tanto como mães, como pediatra também. Eu acho também, peço licença e acredito que posso falar por toda a equipe da Piccolo, que a amamentação é algo que a gente quer lutar junto com vocês, né? A gente quer incentivar, a gente quer ajudar e quer estar perto das mães que estão precisando desse apoio. Então, eu acho que é isso, meninas. Eu queria muito agradecer vocês, viu, por tudo aqui, por ter compartilhado um pouquinho da vida de vocês com a gente nesse espaço aqui. Eu acho que foi muito proveitoso, foi muito bom. E que venham outros podcasts. A gente vai falar de maternidade. Se a gente for falar de maternidade aqui, a gente não termina nunca, né? Tem uma lista aqui. Já dá para ir anotando aí os temas que a gente pode falar sobre maternidade. De hoje já teve muita coisa que a gente não falou. Exato, já teve muito assunto que a gente nem conseguiu falar de amamentação, quanto mais. Mas eu quero agradecer vocês por isso, tá certo? E vocês que assistiram ao nosso podcast, que curtiram isso, pode ir lá, dar seu like, comenta, compartilha pra gente, tá certo? E a gente aguarda vocês no próximo. Um beijo.